Bom, hoje nós vamos iniciar uma conversa aqui com a Vera e com a Marisa. Marisa. Elas que são da Rede Feminina de Combate ao Câncer e nós vamos falar sobre essa data especial que está acontecendo no dia 4. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 3 sobre o combate e o simbolismo dessa data. Aqui. Então, Vera, se você, vamos começar o papo contigo, se você pudesse apresentar, falar qual que é a sua história, falar como é que funciona, fica à vontade. Então, boa tarde. Sempre um prazer estar em nome da Rede Feminina de Combate ao Câncer, divulgando as nossas ações quanto à prevenção do câncer e todo o trabalho da Rede Feminina. Meu nome é Vera Lúcia de Arruda Moura. Atualmente sou a coordenadora do setor educacional da Rede Feminina, responsável pelas palestras de prevenção e algumas ações junto ao público, tais como panfletagem, ida em escolas, a conscientização sobre a importância da prevenção. E aqui nós estamos com a Marisa. Marisa. Se você puder também falar, você é vice-presidente. Isso, agora eu estou como voluntária vice-presidente. Perfeito. Então me conta como é que é a tua história, como é que foi a tua história com a Rede Feminina. Então, eu fui assistente social na Rede Feminina por 25 anos. Aí agora, depois de aposentada, eu voltei fazendo um trabalho voluntário e agora, ano passado, eu entrei como vice-presidente nessa diretoria atual agora. E se você puder explicar para nós assim, sobre essa data, dia 4. Por que é importante essa questão e o que significa essa data do Dia do Combate ao Câncer? Bom, a gente sempre, a Rede Feminina faz 67 anos que trabalha com a prevenção, desde a sua fundação, que foi em dia 12 de maio de 1956. A preocupação era estar fazendo a prevenção, então para nós todo dia é dia. A gente não ficou nenhum período sem fazer a prevenção do câncer. Sempre começamos no hospital evangélico, e sempre com a colaboração de alguns ginecologistas voluntários. E agora a gente tem uma clínica bem montada, com um convênio com a universidade, onde os ginecologistas professores vão lá dar aula. Então a gente tem 6 profissionais como professores, tem os alunos e tem os residentes. Funciona todo dia a prevenção. Então a gente está com a consciência tranquila de que a gente sempre fez esse trabalho. Procurou fazer um trabalho bom. Fica à vontade. Na verdade, a Rede Feminina ela foi criada para atender as pessoas carentes portadoras da neoplasia. E é isso que nós fazemos, né? Então, todo esse trabalho aí da Clínica Solidária é para populações de baixa renda, né? O tratamento é todo gratuito, desde o preventivo, alguns outros atendimentos que são feitos, de fisioterapia, parte de odontologia, psicologia. Todos nós temos profissionais voluntários que fazem esse atendimento, advogado, inclusive, também, para algumas causas, né, se agilizar alguns procedimentos para os pacientes, conscientizá-los dos seus direitos também. E a rede é voltada para a população carente, né? É isso que nós temos feito, né, até o presente momento. A gente estava conversando, a senhora falou de algumas estatísticas sobre o câncer. Como é que a senhora pode falar sobre essa prevalência do câncer em mulheres e também como é que funcionam esses desafios para vencer essa Então, doença? infelizmente, nós temos uma previsão sempre crescente do câncer, né? Não só no Brasil, mas em todo o planeta, porque o câncer ele é associado à reprodução celular, né? E essas reproduções celulares, elas se desenvolvem sem que a gente comande esse desenvolvimento celular. Quando existe algum problema, né, nessa reprodução celular, nós podemos ter algumas formações tumorais. E isso depende de algumas causas, né? Infelizmente, as estatísticas do INCA quase sempre se confirmam, né? Então, nós temos aí, para o Brasil, aí no triênio de 2023 a 2025, a previsão de 704 mil novos casos no Brasil. Isso é bastante agravante, porque é um tratamento caro, né? Porque a maior parte da população faz esse tratamento pelo SUS, né? Muito pouco particular, muito pouco pelos convênios. Então, é um peso muito grande para o governo. E esses dias citados, aí, Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia de Luta contra o Câncer,
Dia de Combate ao Tabagismo, tudo isso vem para alertar tanto o governo quanto a população para a prevenção, né? Para o governo, as medidas que ele tem que tomar, né? Inclusive essas previsões do INCA são para isso, para ver as políticas públicas para a prevenção e para se conseguir atender essa população. Então, nós temos, como o Brasil é um país tropical, nós temos uma grande incidência aí do câncer de pele não melanoma, que é um câncer mais simples, mas não menos importante, de 220.490 novos casos. Vamos considerar aí que cada caso de câncer, o tratamento é longo, mais ou menos quase 5 anos nos casos mais simples, né? Então, é um custo alto para o governo. Nós temos de mama feminina no Brasil 73.610 novos casos ao ano. Então, se somar aí nesse triênio, aí já temos mais de 210 mil mulheres, né, que infelizmente têm esse diagnóstico. E esse diagnóstico pós-pandemia ele tem vindo tardio, porque as pessoas ficaram com medo de ir até o médico, né? E o câncer não avisa, ele não dá sinais, ele não tem dor, as pessoas se acomodam achando que está tudo bem, que não tem nenhuma reação no organismo, e quando vão fazer seu exame já está mais adiantado. O que nós temos aí de realidade hoje é que os cânceres estão aparecendo com 30% mais adiantados, né? A doença desenvolveu 30% mais quando ela poderia ser contida logo no início. Nós temos o câncer de próstata também, que temos um número aí de previsão de 71.730. Cólon reto, que seria o câncer de intestino, de 45.630 novos casos. Tudo novos casos ao ano. Pulmão, traqueia e brônquio, 32.560. De estômago, 21.480. Colo de útero, 17.010, o que faz a prevenção, né? A rede feminina colo preventivo, né? É um exame que mais se pode fazer prevenção é o colo de útero, né? Ele tem um bom resultado. Dá para ver pelos números, né? 17.010. Cavidade oral, 15.100. Pâncreas, 10.980. E fígado, 10.700. O INCA apontou pâncreas e fígado com um certo ressalte, porque é uma tendência mundial no aumento desse número de casos. E são realmente casos mais difíceis de serem tratados, né? O pâncreas e o fígado. A região sul e sudeste, né, tem 70% dos casos de câncer no Brasil. Dá para ver porque é a maior população, né? Tem a ver com a longevidade, tem a ver com a hereditariedade, mas somente 5 a 10% dos cânceres são hereditários, né? São números pequenos. O restante é estilo de vida. Então, são cânceres que podem ser evitáveis, né? Nós temos aí, como causadores do câncer, né? Nós podemos ter a baixa imunidade, nós podemos ter, deixa eu só conferir aqui um pouquinho. O que eu vejo que essa importância do diagnóstico precoce ainda é uma coisa que é primordial. É tudo, e é muito negligenciada também, porque os números são elevadíssimos. São elevadíssimos. É primordial, porque, como nós falamos, a importância de um câncer e a gravidade dele está no estágio que ele é encontrado e no órgão onde ele é encontrado, né? Nós podemos ter câncer em qualquer lugar do corpo, desde que tenha a célula, a reprodução celular que se faz, que se reproduz indevidamente, né? Nessa troca, aí, nessa morte das células, pode haver algum problema, e a pessoa nem está sabendo que aquilo está ocorrendo. Normalmente, o câncer não aparece assim, tipo um boom, né? Ele tem um crescimento lento em algumas vezes, né? O câncer de colo de útero, por exemplo, ele cresce em 10, 11 anos. Um câncer de pulmão gravíssimo, um dos mais graves, o que mais tem letalidade é o câncer de pulmão, né? A gente tem observado assim, que os casos mais difíceis de tratamento de câncer é o câncer de pulmão, traqueia, né? Esôfago, de ex-fumantes, né? Ex-alcoólatras, né? Pessoas que faziam uso indevido dessas substâncias, de substâncias químicas. O uso de drogas também vai afetar o sistema imunológico. Então, nós temos uma série de situações. Nós temos a obesidade também como causa de câncer. Ela tem prevalência no câncer de mama, no câncer de intestino, no câncer de próstata, no câncer de pâncreas, no câncer de tireoide,
somente obesidade, né? Então, praticar exercício físico é uma coisa assim que é muito recomendada, né? Que você mantenha o teu peso, porque aumenta os números de casos, né? A senhora comentou sobre a questão dos hábitos, além do exercício físico, mas também hábitos alimentares. A questão hoje da nossa refeição está muito industrializada, tem muitos alimentos que são da Exatamente. indústria. Tem um fator aí nesse alto número de câncer? Com certeza. O câncer não pode se dizer que é uma causa só, são um conjunto de causas, né? Que a medicina tem estudado, né? Os cientistas, e não se chegou a um acordo ainda, né? Mas a baixa da imunidade é o que faz o câncer se desenvolver, ele se tornar maligno, né? O câncer sempre é maligno. É a baixa imunidade que o sistema, todo o organismo da pessoa, ela tem uma forma de reagir, né? Nós temos, por exemplo, alguns tipos de vírus que são oncogênicos, tipo HPV. Então, 90% dos casos de câncer de colo de útero são HPV, né? É um vírus. Nós temos o vírus da hepatite, B e C também, que pode trazer o câncer, né? O vírus fica dormente. Nós temos o HIV, que a pessoa já está com a imunidade muito baixa, que pode desenvolver câncer em todos os órgãos, porque já não tem mais imunidade. A desnutrição, né? Traz a baixa imunidade. A saúde é debilitada, muitas pessoas já têm algumas doenças, né, crônicas, por exemplo, no intestino. Você falou da alimentação. Então, quanto à alimentação, nós temos alimentação rica em gordura, né? Alimentos ultraprocessados, são causas aí do câncer de intestino principalmente, mas colaboram aí com o câncer de mama também, né? Com o câncer de próstata, porque aumenta as taxas, né, de glicemia, de outras coisas que são associadas ao câncer também. O câncer nunca vem sozinho, né? Geralmente ele está acompanhado com uma diabetes junto, né? Problemas cardíacos, problemas de cicatrização. E como que a rede feminina, vendo esse cenário, como é que se comporta a rede feminina quando a gente vê que a tendência é só aumentar o número de pessoas que vão ser diagnosticadas com essa doença? Através das palestras, né? Nas escolas, nos clubes de mães, e nas CRAS. empresas, nos CRAS. É a importância da vacina do HPV, porque as meninas começaram agora a atividade sexual muito cedo. Então, é importante que as mães levem para vacinar, porque mais futuramente pode não existir mais o câncer de colo de útero, né? É um sonho, né, para os médicos, né, que não se tem. Médicos. E eu me detive na parte da clínica, do atendimento, na ginecologia, porque é sobre a prevenção que a gente está falando hoje, não no trabalho geral, né, da rede feminina, porque a gente tem outros trabalhos. Começou com a prevenção e daí se viu que dava o diagnóstico de câncer e daí as pessoas precisavam de uma assistência com o alimento e com a cesta básica. Então, foi uma coisa decorrente da outra. Então, a rede fazia a prevenção e faz a assistência aos portadores já de neoplasias. E daí a clínica, claro, a gente montou uma estrutura na clínica para os atendimentos também à pessoa de neoplasia. Mas agora, hoje, como a gente está falando mais sobre a prevenção, né? Então a gente... Olhando para o lado, assim, pegando o cenário que as mulheres, qual que é a diferença quando a gente fala entre o homem que tem câncer, a mulher que tem câncer, e qual que são os desafios que ambos os sexos enfrentam no combate? Tem uma diferença? A mulher, às vezes, ela precisa de um apoio maior? Qual que é a diferença? Você diz quanto ao câncer de mama e o câncer de próstata? Isso, porque são situações diferentes. Eu imagino psicologicamente também são diferentes as tratativas, né? Sim, eu acho que a mulher, ela passa... Se cuida mais. Se cuida mais, porque quando a mulher consegue fazer a prevenção, né? E o homem já quando aparece os sintomas, já é uma coisa mais grave. Como eu digo, os homens costumam fazer bullying com eles mesmos, né? Porque a prevenção do câncer de próstata é muito importante. Você veja os números, né? Quase igualam ao de câncer de mama, né? Quase igualam. Só que o homem tem um certo preconceito, né? Então a gente recomenda que faça primeiramente, né? Aquele exame de sangue, né? O PSA é um exame normal, né? Que todo médico deve pedir, todo homem deve fazer a partir de 50 anos.
Tem o ascendente familiar, se já teve, né, também a parte da hereditariedade, se teve, quanto mais novo também é mais preocupante, né, que o descendente tenha também, né. Nós temos aqueles grupos de risco, né, infelizmente são os negros, né, no câncer de próstata, né, e os homens mais velhos, né, são os fatores de risco aí. Mas tudo, quando ele é encontrado, né, todo câncer inicial tem cura, como nós dizemos, né. Então, os homens estão trabalhando contra eles quando não procuram ajuda. Então, o que a gente vê é que o câncer de próstata, o homem só procura ajuda quando ele não consegue mais urinar, né? Que a próstata, o canal urinário do homem passa por dentro da próstata. Então, quando ela aumenta de volume, né, ela dá uma grande dificuldade de urinar. Então, o homem vai sentir vontade de urinar no meio da noite, vai urinar com sangue, com sêmen, né? São os sinais do câncer de próstata, né? Às vezes pode não ser nada, às vezes pode ser um câncer. Então, o homem deveria procurar esse recurso. Mas a gente enfrenta muito preconceito dos homens, assim, né? As mulheres se cuidam mais, mas uma realidade que a gente vê dentro dos hospitais, eu falei sobre a longevidade, que o câncer está associado à longevidade, mas o que mais nós temos visto são indivíduos jovens dentro da Santa Casa fazendo quimioterapia. Mulheres com 27 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, né? E a gente não consegue entender do porquê, né? Dessa parte aí de tão jovens. E não é pouca gente, não. Eu conversando com a Santa Casa esses dias lá, com a parte da enfermagem, a Santa Casa está recebendo 99 casos mês para atendimento aqui. Eles fazem inúmeros atendimentos, né? Mas assim, se você entrar ali, você se assusta, né? Da quantia de pessoas. Está sempre lotada a sala de quimioterapia, infelizmente, né? Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. E como eu te falei, os casos mais graves são de tabagistas, né? Então, a rede tem procurado, né? Eu, enquanto coordenadora, porque o tabagismo ele faz dependência química, né? Se já passou aquele boom do cigarro, dos anos dourados, onde era bonito fumar, né? Que a gente está vendo os resultados hoje, né? Das pessoas que não conseguem parar de fumar, os mais velhos, né? Nós temos um grupo de comportamento de risco, alto risco, hoje em dia, que são os jovens, por causa do narguilé e do cigarro eletrônico. Então, graças a Deus, a Anvisa, né? Agora proibiu, está proibida a venda no Brasil, então quem estiver vendendo ou comprando está dentro da legalidade, né? Mas isso não deixa de ficar mais agradável, né, para os jovens. Então é preciso uma conscientização, é isso que a gente fala para os pais, né? Nós temos ido em escolas, né? Esse ano a gente fez palestras, eu acredito que umas 10 palestras em escolas. A rede tem procurado as redes, os colégios estaduais com o maior número de alunos, né, para pegar assim, os alunos mais visados, né? E a realidade é muito difícil, né? O que a gente vê. A gente não consegue entender do porquê. Porque não viram, né? Tudo que aconteceu no passado. Então, é bonito, né? É a modinha, né? É a modinha, né? É o poder aquisitivo também. Só que o mal que faz, né, é muito maior, né? O narguilé, fumar narguilé por 1 hora equivale a fumar 100 cigarros. É letal, né? Não tem pulmão que aguente. Nós temos, assim, o câncer hoje em dia é a segunda causa de morte no mundo, né? A primeira são as doenças cardíacas, né? Mas o cigarro, ele traz, além das doenças, por exemplo, o câncer, ele vai trazer as doenças cardíacas, né? Os infartos, os derrames, vai trazer as doenças pulmonares, obstrução, todas as ites, né? Que tem aí. Inclusive, enfisema pulmonar também. Então, a gente se preocupa muito, né? Eu, principalmente, né? De ver que as crianças... Porque faz a dependência química, né? Esses produtos fazem dependência química. Então, os pais têm que estar orientados, né? Quanto ao câncer aí, né? Nosso carro-chefe, o preventivo, né? Do câncer de colo de útero. É a promiscuidade sexual, né? Multiplicidade de parceiros, falta de uso de preservativo. Tudo isso. É um fator. Tudo é um fator ambiental que desencadeia, né? Inclusive o HPV, né, que é um vírus que ninguém vê, né, mas está ali, né? Que o homem passa, né? Como eu digo, quem vê uma carinha bonitinha não vê o bichinho, né? Aconselha-se, né, ao uso do preservativo, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque, inclusive, ele não desencadeia somente o câncer de colo de útero.
Ele vai desencadear também verrugas vaginais da mulher, no pênis do homem, né? Tem uma série de elementos. No ânus, né? vai Conforme o desencadear. tipo de sexo praticado, ele vai fazer um estrago, né? Ao longo do tempo. A gente vê hoje em dia que vocês estão em campo, vocês estão vendo a realidade, vocês estão em loco, pegando ali. Quem conhece melhor são vocês que estão atuando. E dentro desse cenário, vocês também se deparam com histórias de vitória. Por exemplo, hoje eu Sim. estava no centro Com e eu vi certeza. um doblô escrito assim, última químio, cheio de Aham. bexiga, o Não, pessoal com comemorando. certeza. Como é que é para vocês também? Porque a gente tem o lado da doença agressivo, mas tem o lado da vitória sobre a doença. Sim, Como é que funciona isso? a gente fica muito feliz. Com certeza. A gente atendia crianças, em 88, eu atendia crianças que hoje são adultos, são pais, e a gente encontra muitas pessoas, vão muitas pessoas nos visitar também. E agradecer por tudo que a gente fez. E Eu acho que o paciente tem uma grande cota nisso aí, porque o otimismo, não ficar deprimido, já é 50% do tratamento que está ganho. com Né? certeza. Normalmente a pessoa luta, né? A gente conversa muito lá com os pacientes na Santa Casa. Tem alguns que já estão assim para baixo, né? E outros que já reagem, que fazem uma festa com todo mundo. Nem sempre uma sala de quimioterapia é alguma coisa triste, né? Às vezes a gente ri muito, né, com os pacientes, porque aqueles que levam com bom humor, com certeza vão vencer, né? Esses dias nós ouvimos um médico da Santa Casa dizer que antigamente se falava na luta contra o câncer. Hoje em dia ele já diz para os pacientes, vivam o dia, vivam hoje, né? Não se preocupe tanto com o futuro, né? Mas a prevenção é necessária, né? Aquele ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, você tendo hábitos saudáveis de vida, né? É muito importante porque você vai estar trabalhando, você é hoje o que você foi ontem e você vai ser amanhã o que você está fazendo hoje com você, né? Então, a tua atitude é muito importante com todos esses aspectos aí de prevenção, né? Perfeito, achei muito bacana. E também, se vocês pudessem comentar, como é que funciona hoje, que a gente vê assim que tem muita desigualdade social. A gente tem comunidades aqui, especialmente na nossa cidade de Ponta Grossa, que não tem acesso a itens básicos para fazer uma prevenção. Como é que vocês atuam com as pessoas que estão mais carentes, que às vezes nunca foram fazer uma consulta, nunca tiveram diagnóstico, não têm esse hábito? Como é que funciona esse tratamento? Bom, eu acho que os postos de saúde para prevenção funcionam bem. Elas têm muita abertura assim para ir fazer a parte ginecológica. Depois o problema é depois a espera para um tratamento caso diagnosticado, né? Mas daí tem a rede feminina que faz A a grande prevenção, dificuldade são os exames. os São exames, os exames. o As resultado filas do de exame. espera, É, por exemplo, o câncer de estômago, é uma endoscopia que vai dizer se a pessoa está com câncer de estômago. Então, tem que esperar Tem o fila exame. de espera para conseguir fazer esse exame. O relato que a gente ouve, né, por exemplo, uma colonoscopia, o SUS não paga. É o exame que vai ver o intestino todo para ver se não tem um tumor, certo? Então o paciente chega lá, às vezes, com dores fortíssimas abdominais, já fica internado, daí já faz a ressonância e se detecta. Por quê? Porque tem fila de espera, né? acontece o a relato consulta, que- mas o diagnóstico o demora. diagnóstico, porque daí já é a parte especializada, não são mais os Já é. postinhos que fazem, né? É. Então essa é a grande luta do paciente, que às vezes ele leva quase um ano entre os exames, o diagnóstico inicial, a suspeita, até ele Sabendo começar que o está com tratamento. câncer, fica na É fila um para período esperar. longo que Período- não poderia ocorrer, né? Porque a lei que manda que se inicie um tratamento em 60 dias, ele é a partir da biópsia. E para se fazer a biópsia, precisam todos os exames antes, né? Então correu muito tempo. Correu até chegar a muito 60 dias. tempo até chegar nisso aí. Então, assim, eles obedecem mais ou menos esse prazo, né, para início das químios, rádios, seja lá o que for indicado, né? Mas os exames é que é complicado. Né? Antigamente a gente tinha uma entrada de fácil acesso ao Hospital Erasto Gertner, que a gente só encaminhava o paciente, fazia o diagnóstico aqui, encaminhava o paciente, entrava para o tratamento facilmente. Mas agora existe um código SUS, um código da Regional de Saúde, Acho né? que é. Que precisa daquele código para fazer o tratamento. Então não tem mais aquela via
que era mais facilitado. Agora eles têm que esperar a fila de central de espera, né? eleitos marcar A e fila de ver. espera, né? Fila de espera para procedimentos. Para procedimento. Então, a prevenção ainda é o carro-chefe. É. É o carro-chefe, né? A prevenção é tudo de bom, né? A gente estava conversando aqui de como que funciona o combate, como é que é o papel da rede feminina, e agora eu queria saber como é que as pessoas podem ajudar a rede feminina a contribuir nas iniciativas que vocês fazem, nas palestras, nas campanhas de prevenção. Como é que as pessoas que estão assistindo e que se conscientizam podem colaborar com o trabalho de vocês? Bom, a gente vive de doações, né? Então a gente tem os nossos bazares, o brechó, bazar, e lá funciona a venda das roupas para arrecadação, para compra de medicamentos e tudo que o paciente precisa em casa, né? Cesta básica e tal. E aí a gente tem também a parte de palestras que as empresas, escolas podem estar repetindo lá as palestras para serem feitas. Na verdade, nós temos, assim, as pessoas podem colaborar e bastante conosco. Nós temos também os sócios, né? Sócios Que nós recebemos de doação. Vamos dizer aqui que a gente não vai buscar em casa essa doação, né? Se a pessoa quiser doar qualquer importância, a gente está lá, com as portas abertas, dentro da rede feminina. Se quiserem doar, podem fazer a doação. Nós fazemos algumas campanhas, tipo a pizza, né? Uma vez por ano, que a gente vende os ticketzinhos, né? Arrecadação nos mercados. A gente tem as arrecadações dos supermercados 2 vezes por ano para compor a cesta básica, né? Porque chega uma hora que o paciente, né, não tem. Assim, os remédios são caros, aquilo que eles não conseguem dentro do sistema de saúde, né? A rede fornece, né? Mas tudo para pacientes carentes, né? A gente doa a cesta básica também. A gente tem esse suporte, temos a Nota Paraná, se as pessoas quiserem nos ajudar, que doem a nota, né? Não peçam o CPF, a notinha não pode ter o CPF, né? Nós temos uma equipe que vai nos mercados, nas lojas, ou se a pessoa não quiser deixar em lugar nenhum, pode deixar lá na rede feminina, e nós transformamos isso em doação para a rede feminina, que é um valor, assim, considerável, né? E a gente tem né? A gente tem o alojamento, né? Onde ficam os pacientes que vêm de fora para rádio e quimioterapia, de cidades vizinhas que ficam com a gente. Fornece então a gente refeições, fornece as refeições e tudo. Então, tudo que a população desejar levar lá na casa, a gente toda recebe, doação é bem-vinda, né? E nós temos também um suporte, né? Nós temos cadeira de roda para empréstimo, cadeiras de banho, camas hospitalares, equipos. Pacientes oncológicos, né? Só para pacientes oncológicos. Não, perfeito. Olha, acho que a gente conseguiu chegar num bom papo aqui, que a gente conseguiu abranger bastante como tempo. eu te falei, né? E vai longe. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que cada um me respondesse o seguinte: como que esse dia, a data do dia do combate, se traduz para você, se traduz na sua ação contínua ao longo do ano? Como é que você vê essa data? Essa data, como todas as outras, né, de luta contra o câncer, são todas muito importantes para a conscientização da população. É para isso que nós trabalhamos. Quase todos nós que trabalhamos na rede feminina, né, como voluntárias, tivemos também um paciente vítima do câncer, né? A grande maioria nossa lá, né? Tinha um caso na família. Tinha um caso na família. Então, assim, a gente entende esta luta do paciente e a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que fazer alguma coisa para... É um sentimento de satisfação quando você luta, né? Você está cumprindo a tua parte, né? Perante a população de que você está alertando. O que cada um faz com a informação é uma outra conversa, né? Cada um é responsável por si mesmo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Perfeito. E a senhora, como essa data se traduz no seu trabalho ao longo do ano? Então, eu acho assim que todas essas datas referente a qualquer ideia, né? De luta, né? De luta, símbolo, é importante, porque às vezes a pessoa vai o dia a dia, a correria dessa vida louca agora, né? E acaba esquecendo. Então, quando surge assim, Dia Mundial do Câncer, meu Deus, não fiz minha consulta, tem que ver isso, tem que ver aquilo, será que meu pai está bem, minha mãe está bem? Porque tem muito histórico também familiar, né?
O câncer de mama, por exemplo, se a mãe teve, as filhas têm que se cuidar, têm que fazer a prevenção. Então, eu acho que a gente está fazendo o nosso melhor lá, está tentando, pelo menos, de todos os dias. Na verdade, o câncer ainda é muito associado à morte. É. Né? Ainda é, assim, na cultura popular, muito associado à morte. Tem muito recurso, né? Tem muito recurso. Ainda está sendo estudado pelos cientistas, né? Sempre se cura, assim, o maior desejo de todos é a cura do câncer, né? Que consiga, né? Então, o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, sim uma esperança. Você teve o diagnóstico, você tem esperança Com de se certeza, curar. já foi detectado, né? É o que eles falam para os pacientes. Você já está em tratamento, já é uma vitória, né? Você conseguiu, já foi diagnosticado. Se você não tivesse diagnosticado, e a gente ouve muitas pessoas falar, não vou procurar um médico, vai que eu acho alguma coisa, né? Então é um preconceito. Tem essa ideia. Quem faz exame, né? Tem essa Exatamente. ideia. Não vou mexer no que está quieto, essas coisas. Exatamente. As pessoas têm um pouco de medo ainda, E a né? gente tem que vencer esse medo, né? Com É o certeza. primeiro passo para a Tem gente que viver enfrentar. mais. Com Temos que certeza. enfrentar isso aí. Isso aí. Mas 95% dos casos podem ser evitados. Né? Essa é uma grande notícia. Né? Com a prevenção, com os cuidados, né? Com a higiene, com a caminhada, com o exercício físico, né? O alto astral é muito importante, né? Evitar o estresse, que é uma das causas também que diminui a imunidade. Então, eu acho muito bacana que a gente chegou. É um caminho para se falar o ano todo, né? Tem muito assunto, mas eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui, falaram conosco, muito bacana esse nosso papo. E para quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato com a Rede Feminina, como é que pode entrar em contato com vocês, para ter uma palestra, para ter mais orientação, como é que funciona? Bom, a nossa casa funciona em horário comercial. É só ligar para a Rede Feminina. 3224, 7014. 7014. E pedir a nossa visita, Na verdade, as nossas palestras. nós estamos sempre disponíveis para palestras. Estamos né? abertos. Sempre, não tem custo nenhum. Olha aí. Não. Beleza, eu quero agradecer. Se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, fica à vontade. Então, amanhã é o dia de luta contra o câncer, vamos lutar, né, contra o preconceito, né? Vamos procurar ajuda e não nos intimidarmos, né, com uma sentença de que está com a doença, né? Que tudo, com Deus nós podemos tudo, né? Então, o grande poder divino ainda está acima de tudo. Perfeito. A senhora também com vontade, se quiser mandar um tchau aqui pro pessoal. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? A população, que a gente tem muita ajuda, graças a Deus. A Rede Feminina tem uma abertura muito boa, tem um respeito da população e a gente agradece sempre. E a gente está à disposição lá na Rede Feminina para qualquer coisa que queiram fazer. Conhecer a nossa entidade, conhecer o nosso brachó, nosso bazar, nosso setor de artes e a nossa clínica solidária, que está perfeita, completa, e a gente gostaria que a população fosse conhecer o nosso trabalho. Eu quero agradecer a vocês pela participação e lembrar uma frase aqui que eu escutei no começo da nossa entrevista, que não é só hoje a luta contra o câncer, é todo dia. Então, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado por você estar assistindo. Se você quer mais conteúdo como esse, comenta e siga esse canal. Muito obrigado. Até mais.